berço evangélico ou Não, religioso? Não. Você está não. fora da igreja. Você conhece assim um berço religioso? Você conhece um caminho religioso a partir de quando? Quando isso acontece na sua vida? Eu fui praticamente criado sem igreja, né? Porque a gente foi criado na agricultura, na roça, lá no meio do mato, então a gente não frequentava a igreja. Porém, meu pai sempre nos ensinou a rezar, né? Então a gente sabia bastante rezas e tal. E somente com 25 anos de idade é que despertou em mim essa questão espiritual. Porque eu, basicamente, tudo que um pobre tinha, deveria ter, eu tinha. Eu estava casado recentemente, tinha uma filhinha de 1 ano de idade na época, e ganhava bem, porém eu não me achava comigo mesmo. Hoje eu posso dizer... Isso lá, ou você estava aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aqui você veio para São Paulo? Eu vim para cá, para São Paulo, com 15 anos de idade. Né? Então, eu já comecei a trabalhar na indústria, etc, etc. Então, comecei a montar a minha vidinha aqui, material, e estava indo tudo muito bem. Mas, como pessoa, eu não me achava. Então, hoje eu posso dizer que eu sofria de uma crise existencial, porque eu não me achava. E foi nesse contexto que um dia eu, assistindo à televisão, apareceu um pastor pregando, né? E ele falava de Mateus capítulo 10, verso 34, onde o Senhor Jesus disse que ele não veio trazer paz à terra, e sim espada. Eu fiquei assustado. Falei, mas como que Jesus não veio trazer paz? Né? Porque o que todo mundo busca é paz. Como que ele veio trazer espada? Eu corri na estante, peguei uma Bíblia que eu tinha, que eu nunca tinha lido, e lá, de fato, conferi o texto, estava assim. Então, eu busquei meu pai, que já frequentava uma igreja na época, e falei para ele, ó pai, o pessoal está falando aqui algumas coisas indevidas sobre este pastor, etc, etc, mas ele disse uma coisa que é verdade. E aí meu pai disse, ó, você quer conhecer mesmo a palavra de Deus, então você precisa ler primeiro o livro do Apocalipse. Ele Então, já mandou para o livro mais difícil. Já mandou o livro mais difícil. Naquele domingo, era 2h da tarde, eu sentei-me no meu sofá e comecei a ler o livro do Apocalipse. Quando foi 5h da tarde, eu terminei. Em 3 horas eu li os 22 capítulos do Apocalipse. Ah, você já aproveitou e leu tudo de uma vez? Já leu tudo de uma vez. E aí, quando eu vi essas visões de besta, de mulher, de chifres, eu fiquei totalmente assustado. Eu não entendi nada. Porém, ficou dentro de mim um senso que eu precisaria me posicionar. Mas me posicionar para que lado dentro desse cenário que nós estamos discutindo aqui? Se todo mundo dizia que tinha uma verdade, para onde eu iria? E foi nesse contexto, após recusar vários convites da minha mãe para ir na igreja que ela e meu pai frequentavam, onde eu fui. E chegando lá, eu me deparei com uma cena que marcou minha vida. Uma igreja pequena, de uns 150, 180 membros, mas todo mundo bem vestido, todo mundo bem ali asseado, né? E na minha mente veio o seguinte pensamento: se esse povo aqui não tem a verdade, ninguém mais tem, né? Agora, o que eu não sabia é que Deus já estava trabalhando na minha vida. Deus já estava me moldando para me mostrar algo maior no futuro. E dessa vez que eu estive naquela igreja, eu decidi frequentar a igreja. E um dia o pregador me chamou. Ele lá no púlpito ele fez um apelo: quem quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, levanta a mão. Eu levantei as minhas mãos, ele me chamou para ir lá na frente, eu e um primo meu. Chegando lá na frente, ele disse: fala aqui no microfone que você está aceitando Jesus como seu Salvador. Eu falei. E aí, daquele dia em diante, a gente começou a frequentar a igreja com mais assiduidade, tipo terças, quinta, né? E um dia o pastor da igreja perguntou: meninos, eu estou vendo que vocês estão bem aqui, firmes, vocês não querem se batizar? Não? E eu disse: pastor, até que eu quero me batizar, mas o que faz para batizar? Ele disse: olha, domingo vocês venham para cá para o culto, venham mais cedo, pode vir 6 horas. E aí a gente foi, chegando lá, ele sentou a gente no banco da igreja. Eu vou contar de maneira resumida aqui, porque o nosso tempo já foi embora, né? E ele me pediu que eu abrisse a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante, onde o Senhor Jesus disse para quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, né? E ele falou assim: abra também a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, do verso 6 em diante. E aí eu comecei a ler, e o texto que marcou a minha vida e esse relato é que eu li o texto que fala: roubará o homem a Deus? E aí o texto bíblico continua:
vocês me roubam nos dízimos das ofertas, com maldições seja amaldiçoado, porque roubais a mim, diz o Senhor. E ele disse, vocês podem se batizar. Eu falei, pastor, só isso? Ele falou, só, podem batizar. E com esses 2 textos bíblicos, mais os conteúdos que eu tinha ouvido nos cultos, eu fui para o tanque batismal dia 24 de setembro de 1991. Comecei a minha jornada de fé assim, mas quando eu estava bem alicerçado já na igreja, me colocaram para trabalhar como obreiro, vice-tesoureiro da igreja, eu percebi que eu tinha um vazio muito enorme dentro de mim. O vazio era maior do que quando eu tomava bebidas alcoólicas, por exemplo, e frequentava os forró da vida. Né? Então eu não entendia como que eu tinha decidido por Jesus, aceitado ele como meu Salvador, e o vazio permanecia em minha vida. E aí eu comecei a me questionar nesse ponto. E eu perguntei para alguns obreiros mais velhos do que eu, por que estava acontecendo isso? Eles falaram, porque você não está jejuando, você não está orando, você precisa se comprometer mais. Eu falei, é só esse o problema? Como é que jejum? Ele falou, você pode jejuar sem água e sem comida o tempo que você aguentar. Então, eu jejuava 12 horas, 14 horas, direto, sem água e sem comida. E um dia eles me perguntaram, como é que está a vida, irmão Avelino? Eu falei, olha, está pior do que antes. Ele falou, mas como assim? Nada adiantava. Nada adiantava. Ele falou, mas como assim? Eu falei, olha, irmão, eu estou mais vazio do que nunca. Aí um deles falou para mim, olha, eu tenho uma receita poderosa para você. Eu falei, irmão, o que você falar eu faço. Eu falei, olha, nós temos uma equipe aqui que nós oramos no monte. Vamos no monte com nós, você vai ver que Deus vai resolver o seu vazio. Só é isso, irmão, que eu tenho que fazer? Falou, jejum a mais, dobra o seu jejum. Eu continuei dobrando os meus jejuns. E um dia nós subimos no monte. E lá, na hora de orarmos, eu percebi que em volta daqueles irmãos surgiu muito fogo. Fogo nas folhas, nos galhos de árvores, nas roupas dos irmãos, nas blusas. Até no cabelo, no ombro, era fogo para tudo quanto é lado. Mas em cima da minha pessoa não tinha nada. Então isso me chamou a atenção. Isso aconteceu outras ocasiões. E eu me questionei, por que só sobre mim a coisa não acontece? E aí eles falaram, você precisa pedir o batismo do Espírito Santo, porque você precisa falar em línguas. E aí eu falei, como é que faz? Aí eles falaram, você dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e um dia você vai ser batizado com o Espírito Santo. E depois de jejuar muito, e a minha caminhada já estava indo aí para 3 anos e pouco naquela denominação. Um dia eu subi no monte, com a minha vida consagrada. E eu fui batizado, então, com o Espírito Santo, da maneira como eles tinham orientado. Uma coisa tremenda, poderosa, que eu não vou entrar no detalhe aqui. E falei em línguas estranhas, embora eu nunca tenha entendido, já para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. E levei minha família todinha para o monte. Meu pai e minha mãe, que era da igreja, meus irmãos, a essa altura já tinham alguns batizados. Eu influenciei eles, vamos lá no monte que é gostoso, tem fogo, tem visão, os irmãos profetizam, vamos. Todo mundo subiu ao monte com a gente. E uns 4, 5 meses foi muito gostoso. Mas quando passou essa coisa de fogo, de tudo, eu percebi que eu continuava mais vazio ainda, né? E nunca passou pela minha cabeça que Deus estivesse me conduzindo. Isso jamais. Nunca pensei que Deus tivesse algo maior para mim. Não, eu nunca tive essa pretensão de ser nada na vida religiosa. Eu só queria Deus na minha vida, somente isso. E aí eu percebi que quando eu descia do monte, eu continuava vazio. E em uma certa ocasião, os vizinhos bateram na minha porta e falaram, irmão, você é crente, né? Faz favor, vem aqui na minha casa, minha irmã está endemoniada, dá para você vir aqui orar? Eu falei, dá, claro que dá. Então eu falei com força, porque eu pensei, essa noite eu orei 4 horas no monte, eu só vou chegar lá e vou repreender esse demônio e ele vai sair rapidamente. Só que não foi isso que aconteceu. Eu espero aqui estar respondendo algumas perguntas e tudo que a gente já colocou aqui. Verdade, né? Exato. Acho que se você estiver nos assistindo, provavelmente você vai ver que muitas questões vão ser respondidas aqui agora. E quando eu cheguei lá, a moça se agarrou comigo e nós caímos no chão. E eu não tinha poder nenhum em minha vida. Essa aqui é a realidade. Então eu comecei a questionar a Deus porque que eu achava que a minha vida estava consagrada e na verdade não estava. Não tinha consagração coisa nenhuma na minha vida. E isso aconteceu pela uma segunda vez. Foi pior, que dessa vez eu apanhei da pessoa que estava possessa. Não só eu, como 9 obreiros da minha igreja. De maneira que o pastor líder da minha igreja não quis ir lá, com medo de apanhar também. Eu falei, alguma coisa está errada. Porque se eu sou homem de Deus, e o texto que Deus me ensinou, que eu expulsaria demônio, que eu pisaria na cabeça da serpente, não faria mal nenhum, alguma coisa está errada. Então eu decidi.
após ter ouvido muita profecia, muita gente falando para mim que eu ia ser homem de Deus, que eu ia ganhar casa, que eu ia ganhar carro, mas eu nunca busquei carro e nunca busquei casa, porque casa eu já tinha e carro eu não tinha pretensão. Então eu não entendia por que me prometiam tantas coisas que eu não estava pedindo. Eu falei, Deus, é o seguinte, agora eu quero tirar uma coisa limpa com o Senhor. Tem muita gente aí que diz que viu o Senhor, que vê anjo na igreja, com bandeja na mão, distribuindo bênção, mas agora eu quero que o Senhor fale comigo, o que está acontecendo comigo? E eu vou jejuar, nem que eu morra de jejuar, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Já que muita gente vê o Senhor, já que muita gente vê anjo, por que eu não vejo? Então eu quero ver também. Então isso já era maio de 1995. Eu coloquei um propósito de consagrar a minha vida até Deus falar comigo. Comecei dia 2 de maio de 95 e jejuei até dia 17. Do dia 17 algo aconteceu. Eu fui na mesma igreja, sentei no mesmo lugar que antes, falei, Deus, eu vou sentar no mesmo lugar que eu sentei a primeira vez. E eu não quero que profeta fale comigo, que pastor fale comigo, eu quero que o Senhor fale comigo. E aí algo aconteceu na minha vida. Deus não falou naquela noite, mas parece que alguém jogou um balde de água na minha cabeça. Eu senti como que a minha cabeça tivesse sido aberta, como quando corta uma maçã, entende, no meio. E aí eu tive uma grande visão de uma fila de igreja que ia para o infinito, não tinha fim aquilo lá. Eu fiquei assustado, porque eu pensei, será que eu estou brincando com Deus, com essa história de querer que Deus fale comigo? Então, na manhã seguinte, numa quarta-feira, eu trabalhava numa empresa que chama-se Electrolux. Eu era montador de eletrodoméstico. E na manhã seguinte, quando eu me acordei, uma voz começou a falar comigo. E aqui eu quero deixar bem claro que eu preciso relatar o que Deus fez na minha vida. E Deus achou por bem de trabalhar dessa forma na minha vida. Talvez Ele trabalhe na sua vida de maneira diferente. Quando eu prego nas igrejas por aí, muita gente me procura para dizer relatos totalmente diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é de trazer um povo para a sua verdade. E aí uma voz começou a falar para mim que a minha igreja não era correta, que a minha igreja não era a que eu deveria continuar seguindo. E eu questionei muito, briguei muito com aquela voz, mas finalmente aquele conflito caminhou para o final e a voz dizia, a sua igreja é a mulher que está lá no Apocalipse capítulo 17. É a mulher que está montada na besta. Eu falei, não é. Falou, então lê lá. E no ano 94 eu tinha feito um propósito de ler a Bíblia inteirinha. Então eu li a Bíblia inteirinha e graças a Deus me deu uma memória muito boa. Minha memória não é aquelas coisas, mas eu gravo bastante coisa da Bíblia. E quando eu cheguei lá, a voz falou para mim, essa é a sua igreja. Eu falei, não é? Começamos a brigar. Você e aqui, a mente. Ó, na mente. O Espírito Santo falando com você. O conflito era aqui. E aí eu reclamei com Deus. Falei, Senhor, eu estou jejuando, para o Senhor falar comigo agora. Olha a situação que eu me encontro. E no outro dia, então, Deus, a hora que o despertador despertou, 5h30 da manhã, a mesma voz falava comigo de uma maneira mais convincente, mais suave, de maneira que não me deixava resistência para mim. E a voz falava para mim, a partir de hoje você vai ser adventista do sétimo dia. Tá, eu não vou falar que aqui a igreja adventista do sétimo dia é verdade. Você veja a Escritura Sagrada e você toma as suas decisões, se caso você estiver procurando a verdade. Se você não está procurando a verdade, não tem problema, procura o que você quiser, a decisão é de todos nós. Mas eu quis conhecer uma verdade de Deus. Detalhe, não tenho teologia, não tenho vínculo nenhum, não como de nada, de igreja nenhuma, de crente nenhum. Eu sempre me autossustentei e quero continuar assim. Então a Bíblia, essa voz mandava ir para a igreja e eu falei, mas como que eu vou para uma igreja que tudo que eu sei dela é que é um povo herege, que não toma café, que não come carne de porco e que guarda o sábado. Então a voz falou para mim, coloca a mão no seu peito que você vai ver o que eu vou fazer quando as pessoas te perguntarem como é que você vai ser adventista do sétimo dia. Eu coloquei a mão no meu peito assim, e o meu coração começou a ficar pequenininho, pequenininho, e arder, e arder, e arder. E a voz falou para mim, quando te questionarem, manda colocar a mão no peito e você vai ver o que eu vou fazer. Até então eu achava que tudo estava sendo uma brincadeirinha. Então, mas eu não entendi, assim, fisicamente isso aconteceu? Fisicamente, põe a mão no seu peito. E eu coloquei a mão no peito. E aí você teve uma sensação de queimado. De queimando o meu coração. E o ponto alto é de que manda as pessoas fazer isso também. Né? Aí eu tomei ânimo, eu falei, eu acho que é Deus, porque até então eu não sabia quem que estava trabalhando em minha vida. E aí eu chegando em casa, cheguei feliz, porque afinal de contas não tinha, a briga passou, a voz estava me orientando. Eu falei para minha esposa, minha esposa, a partir de hoje nós vamos ser adventistas do sétimo dia. Aí você nem conhecia a igreja? Não conhecia nada, nunca tive contato,
Eu só ouvia falar que a igreja era uma igreja herege. Esse era o rótulo Só que eu para tinha. quem não sabe o que é herege, ou herege, Pessoas que não fazem a vontade de Deus. Entendi. Igrejas que não pregam a Bíblia. não prega a É verdade. Então, uma seita, na realidade. É uma seita. seita, Então, né? eu cresci na minha primeira escola religiosa com esse conceito. Né? Então, quando eu disse isso para minha esposa, ela tomou um susto. Ela falou, como assim? Você está doido? Porque nesses 15 dias que eu jejuei, em todos esses questionamentos meus, eu nunca disse nada para ninguém. A não ser para esses irmãos da igreja lá, do vazio que eu tinha. Mas o que estava acontecendo recentemente, eu não tinha falado nada. Aí eu pensei, eu vou tirar agora isso a limpo. Eu pedi para ela, coloca a mão no seu peito para você ver o que vai acontecer. Ela colocou a mão no peito. Eu falei, você está sentindo alguma coisa? Ela disse, eu não estou sentindo nada. Eu falei, mas pela segunda vez coloca a mão no seu peito. Ela colocou. Eu falei, você está sentindo alguma coisa? Ela disse, eu não estou sentindo nada. Para você que nos ouve, a minha esposa está comigo aqui no estúdio, tá? E onde ela vai, ela é uma da testemunha com mais uns 15, 20 irmãos da igreja. E aí, pela terceira vez, eu pensei, Satanás vai cair por terra agora porque ele está querendo me enganar. Isso eu pensei. Eu falei, mas pela terceira vez coloca a mão no seu peito. Quando ela levou a mão, ela começou a chorar e as lágrimas caíram. Naquele momento eu tive tanta certeza que Deus estava me chamando para esse ministério que só 10 anos depois eu perguntei para ela o que ela sentiu naquele dia. Ela Você disse, não perguntou a Não terceira? perguntei na hora. Mas você ficou com medo? O que você Não, achou? eu tive certeza de que Deus estava me chamando. Porque em tudo que ela chorou, como que ela ia O que chorar? você se eu não viu fiz já era nada? suficiente, né? Era para mim, era suficiente. E aí, 10 anos depois, no culto jovem, eu perguntei para ela, afinal de contas, o que você sentiu naquele dia? Ela disse, meu coração ardia. Só que 10 anos depois, já tinha vindo meu pai, já tinha vindo minha mãe, já tinha vindo meus irmãos. E você fez isso com mais pessoas? Nunca fiz. Com outras pessoas não fiz. De repente, é a oportunidade de você hoje que está em casa, de repente colocar a mão no seu peito, se arder, Deus está te chamando. Né? Mas se você já conhece a Deus o suficiente para não querer questioná-lo, permanece assim. Mas isso Deus fez na minha vida. Né? Inclusive, até hoje eu sinto meu coração arder. Tá? Até hoje eu sinto o coração arder. Então, isso para mim é uma alegria. Quero deixar bem claro, não tenho fama, não tenho dinheiro, não tenho nada. O que eu tenho é Deus na minha vida. Que é o mais importante. E sou feliz por isso. Se você pensar no crente feliz, lembra de mim, porque eu sou um crente feliz. Né? Então, o que acontece? Nesse ponto, a minha família inteira estava contra mim. Meu pai, minha mãe, a igreja que eu frequentava já sabia da história, porque eu estava indo para outro ministério. E meu pai colocou o dedo na minha cara e falou, Satanás derrubou você. Minha mãe falou a mesma coisa. Os meus irmãos não queriam me ouvir. E aí, um dia, pela terceira vez, meu pai chegou na minha casa e falou, meu filho, Satanás lhe derrubou. Aí eu lembrei do Salmo 27, verso 10. Falei, meu pai, está escrito na palavra de Deus, o dia que meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor é comigo. Aí meu pai emudeceu. Daquele dia por diante, ele não me questionou mais. E começou a me perguntar sobre coisas, que Deus me falou muitas outras coisas. Deus me falou, por exemplo, baseado no livro de Gênesis, capítulo 28, que eu não comesse carne, que eu fosse para o vegetarianismo, sem eu conhecer nada sobre isso. Deus é minha testemunha de que eu não tenho nenhum vínculo e nem tenho nenhum interesse de mentir. Não vou ganhar nada, não tenho interesse nenhum de mentir para ninguém. Tá? Você pode trilhar pelos mesmos caminhos que eu trilhei, eu não sou melhor que ninguém. Sou tão pecador quanto qualquer um pecador deste mundo. Então, isso eu quero deixar bem claro. Tá? E não estou contando meu testemunho aqui não para me exaltar, mas para exaltar a Deus, para dizer o quê? Que Ele pode, sim, construir a sua vida, indicar ao seu povo construir a sua igreja. É assim que Deus está construindo a sua igreja, no mundo todo. E eu tenho escutado vários testemunhos de pessoas que, como eu, também foram chamados do mesmo molde. Né? Não é uma exclusividade minha, tá? Não pense isso. E até assim, Everlino,